visitação de Deus. Vocês vão nas igrejas, qualquer igreja que te convidar, essa equipe do Vale, qualquer lugar do Brasil, como funciona isso? Qualquer lugar do Brasil. É, a, a igreja convida, né? Nós vamos ou eu vou sozinho, né, para levar o treinamento. Quando é longe, normalmente eu vou sozinho, né? Porque a igreja às vezes não consegue pagar para toda a equipe estar junto, né? Mas aí eu vou sozinho ali, quando é outro estado, outra cidade mais distante, levo o treinamento para a igreja. Eu levo um treinamento de abordagem, de como abordar as pessoas, de como curar os enfermos, expulsar os demônios à luz da Bíblia, né? A gente não fala nada fora da palavra ali. E aí fazemos um prático com a igreja, saímos para as ruas para orar pelas pessoas e ali acontecem muitas curas, né? Porque as pessoas elas aprendem pela palavra como curar os enfermos. Então pessoas são curadas de problema nos ossos, dores de coluna, dores de cabeça, pessoas que estão passando assim nas ruas, a gente aborda e já começa a orar pela pessoa. É algo assim tremendo. É um método muito, muito bom, muito acessível, porque você vai orar pelas pessoas na rua, seja um espírita, católico, seja lá quem for, normalmente eles falam assim, a oração nunca é demais. Eles aceitam a oração e nós oramos, nós não interferimos assim na vida pessoal, nós oramos, falamos de Jesus, oramos por uma cura, algum milagre naquele momento, e aí a pessoa passa a crer em Jesus Cristo. E naquele momento que ela crê, ela confessa a Jesus. Nós vamos com aquela equipe também, né? A equipe do Vale da Bênção, algumas pessoas se prontificam em estar juntos, e aí nós somamos com a igreja ali, né? Somamos com a igreja e saímos para as ruas. E é tremendo, é muito, muito bom mesmo. Uma bênção. Uma bênção, que é manifestar o poder de Deus nas ruas, né? Exatamente. Porque muita gente não estão indo na igreja, é resistente, mas na rua eles são visitação de Deus e vão para a igreja. Eu tenho uma estratégia, pastor, na visitação de Deus que eu comecei a usar agora há pouco. Eu não vou falar porque é surpresa, né? Para quem quiser realmente levar para sua igreja, vai viver naquele momento. Mas nós fizemos isso em Recife e os jovens ficaram impactados, ficaram, meu Deus, a gente não sabia que era tão fácil evangelizar. Porque eu tomei essa estratégia ali na hora, eu falei, vamos já fazer um prático, vamos fazer dessa maneira. Fizemos daquela maneira e as pessoas entraram na igreja automaticamente. Foi algo assim tremendo. Então, os irmãos que querem convidar, é só falar que a gente faz. A estratégia é secreta. Secreta, é um bônus, né, ali. Mas tem algo muito bom lá no Vale, que é 24 horas, 7 dias da semana, né? 24 horas por dia orando. Mas que você tem visitado as igrejas, você conhece algumas igrejas, por que a igreja ora tão pouco? As reuniões de oração das igrejas, eu gosto de falar isso, são as menores da igreja. Eu mesmo já fui pastor de uma igreja local, vamos dizer, mais de 200 membros da igreja, ter 20 pessoas na reunião de oração, 10 pessoas na oração. Por que a igreja do Brasil está orando tão pouco? Pelo menos isso que eu estou percebendo. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Você que talvez tenha outra visão, mas eu acho que está orando muito pouco, parece. E eu vou lhe falar que não é só no Brasil, tá? Pastor, eu acredito que um dos fatores é a modernidade, né? As igrejas elas estão entrando nesse sistema moderno que para mim não tem nada demais nisso. Eu não acho um problema isso. Mas estão esquecendo da parte espiritual para a estética, né? Perdão, a garganta tá meio a modernidade entrou. Eu lembro que na época que eu me converti, a igreja orava muito. Há 24 anos atrás. A referência de oração, e ainda hoje hoje em dia ainda é. A referência de oração no Brasil era as Assembleias de Deus, né? Círculos de oração. Se eu não me engano, historicamente, o primeiro estado a aderir os círculos de oração no Brasil foi o estado de Pernambuco. Foi a cidade do Recife,
onde, se eu não me engano, duas irmãs ali começaram a se reunir para orar e muitas pessoas foram se agregando junto a elas. E isso perdurou durante muito tempo. Eu lembro que na época, na minha adolescência, eu escolhia nas quartas-feiras para qual círculo de oração eu queria ir. Porque todas as igrejas naquele dia, a maioria pelo menos das igrejas, naquele dia estavam orando, estavam fazendo círculo de oração, e o círculo de oração começava às 5 horas da manhã com as irmãs de joelhos, orando e clamando a Deus. Aquelas irmãzinhas, dirigentes de ciclo de oração, que muita gente às vezes tira até sarro com elas, né? As irmãzinhas do coque, né? Do saião, simples, 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 às vezes passavam necessidades, problemas no casamento, problemas com os filhos dentro de casa, mas estavam ali orando. Quando elas se ajoelhavam e se levantavam, o poder de Deus vinha sobre elas e milagres aconteciam nos cultos, né? Eu lembro que eu tinha medo. Eu tinha medo de me sentar na primeira fileira, porque eu dizia, essas irmãs vão revelar os meus pecados, né? Vão revelar o oculto e o escondido ali. Mas era tremendo. A gente fazia um pedido de oração para elas, elas se ajoelhavam junto com a igreja e o milagre acontecia rápido. Mas isso foi se perdendo, porque as igrejas elas começaram a entrar num sistema meio americanizado, de que não precisa worship. Eu não tenho não tenho coisa contra louvor, contra esses ritmos de hoje em dia, né? Mas é muito melódico, muito almático, sabe? Muita alma, alma, alma. Ai, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ah, não sei o quê. É muito melódico, muito almático, né? E eu sei que tem momentos que nós precisamos viver isso. Mas começou a entrar nessa coisa de alma, 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 alma. Coach, 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 né? Uma modernidade muito extrema. Eu tive numa igreja no Chile, das Assembleias de Deus, que o pastor de lá, ele não queria mais a oração na igreja. Porque ele estava entrando numa modernidade, ele queria que a igreja dele se tornasse igual a uma igreja que é lá dos Estados Unidos. Uma igreja muito conhecida que eu não vou falar o nome, tem até louvores, que muitas igrejas cantam e eu acho bonito os louvores. Mas ele pensava, não, nós não precisamos orar, cada um ora na sua casa ou nos grupos pequenos. E quantos mais antigos da igreja queriam estar se reunindo como um corpo para orar dentro da igreja. E eu fui um dos que lutei muito lá dentro. O tempo que eu fiquei lá, praticamente 1 ano, lutando para que as orações na igreja acontecessem. O pastor não queria. Então, o que está acontecendo é isso. Os jovens eles acham que o culto somente se baseia nos encontros, nas luzes, nos louvores, na banda que está tocando ali, né? Nas atrações que vão pregar, que vão ministrar, que vão cantar, naquele momento de êxtase. Eu acredito que a igreja ela tem deixado de orar porque ela tem vivido somente momentos de êxtase. E não uma vida com Deus, na verdade. A igreja ela tem vivido momentos de êxtase. Naquele momento ali ela vive, dá um despertar espiritual, se enchem do poder de Deus, porque Deus, pela sua misericórdia, enche mesmo, visita a igreja, mas quando saem dali, voltam para suas rotinas, para o seu dia a dia, e não saem dali para ter uma vida de oração dentro de casa, para viver uma vida de oração no seu ambiente, né? A igreja ela não se preocupa em manter aquela chama acesa, e ali, depois que termina aquilo, elas não têm uma vida com Deus. Elas só têm momentos com Deus, o que nós chamamos de religiosidade, né? Eu vou para a igreja no domingo, eu recebo do poder de Deus, eu sou cheio do poder de Deus, eu falo em línguas, eu choro, a minha alma fala naquele momento ali, né? Se expressa, mas quando termina aquilo, eu volto a ser quem eu era antes, com meus conflitos, com minhas dores, com minhas guerras, e eu não sinto Deus mais em nada. Ou em alguns momentos ainda consigo senti-lo. Mas, pastor, eu vejo que é por isso. E Deus não tem isso para nós. Deus ele não tem isso para a igreja. Deus ele tem uma totalidade para a igreja. Quando Paulo ele fala assim, andem no Espírito,
e não façam, não cumpram a concupiscência da sua carne, né? Os desejos pecaminosos da sua carne. Se ele fala que ele dá essa ordem, andem no espírito, é porque isso é possível. Tudo que a Bíblia diz, né, que para nós fazermos, é porque é possível nós fazermos. Andem no espírito. Paulo fala assim: eu gostaria que vocês orassem mais em línguas. É porque é possível nós orarmos mais em línguas, né? Paulo fala assim em Romanos 8, que quem tem a mente controlada pelo espírito é guiado pelo espírito. Quem tem a mente controlada pela carne é guiado pela carne. Ele fala de coisas possíveis. Se você ter a sua mente controlada pelo espírito, que é possível ter a mente controlada pelo espírito, você vai ser guiado por esse espírito. Mas muitos estão sendo controlados totalmente pela carne, vivendo na carne, com as inclinações da carne. Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo da água e do espírito, né? E quando Jesus fala isso é porque é possível. Olha, você pode nascer de novo. Você pode viver nessa dimensão, nesse patamar, nesse mover de Deus. Pastor, quando eu descobri a oração, eu não descobri que a oração era somente falar com Deus. Eu descobri que a oração era eu falar com Deus e Deus falar comigo. Eu expressava os meus sentimentos para Deus na oração, eu expresso, e Deus, ele expressa o seu poder para mim. Há uma expectativa no meu coração de falar com Deus, mas há uma expectativa no coração de Deus de conversar comigo, de ter aquele tempo comigo. Porque essa era a expectativa do coração de Adão e Eva no jardim do Éden e do coração de Deus, quando Deus todo cair da tarde visitava eles e tinha aquele momento com eles ali. Quando eu comecei a descobrir isso, o poder da oração, e o quanto que é importante a igreja viver nessa dimensão, porque a gente vai ver no livro de Atos que a igreja, ela orava, o lugar estremecia, as cadeias eram quebradas, os apóstolos eram soltos das prisões, quando eles oravam, né? A igreja orava quando Paulo estava viajando de um lugar para outro, ele pedia oração à igreja porque ele sabia que a igreja era capaz de fazer aquilo, e ele precisava das orações dos santos. Eu fui uma primeira vez para o Chile, debaixo de muita oração. Debaixo de muita oração. O Vale da Benção orando, os irmãos, pastor Elaine. Fui pregar numa conferência e depois eu fui fazer um trabalho numa cidadezinha chamada Batuco. Eu lembro que o intérprete, ele falava português, mas não fluentemente, mas dava para ele traduzir. Eu lembro que eu estava numa constância de oração, isso há 2 anos atrás, tão grande, que o intérprete não era batizado no Espírito Santo. E na última noite que ele estava me interpretando ali, enquanto eu estava pregando, na hora que ele estava me interpretando, foi batizado no Espírito Santo. Ele parou, colocou a mão na boca e começou a falar em línguas assim. E eu virei para ele, porque ele tinha falado que não era batizado no Espírito. Mas eu sabia que isso era resultado da oração. É porque eu tinha orado antes. Entendeu? A oração é a chave. Meu irmão, você não quer orar, você tem que orar. Eu estava ontem eu fui ministrar na igreja ali da Bispa Patrícia, e ela contou um testemunho, eu lembrei quando você falou da irmã do Coque, que aí ela falou que a filha dela estava lá, filha mais velha, falou assim: ó, pastor, eu era mãe nova de viagem, né, primeira filha, e aí a filha dela se afogou na banheira. Morreu, ficou roxa, e aí falou pro marido, o marido se desesperou, correndo atrás de um carro, muitos anos atrás, e tinha uma irmã do lado dela, que era a irmã do Coque, lá do vestidão, não lembro se, parece que ela falou que era até da Deus e Amor, até, e a irmã levantou a criança assim, né, recém-nascida, pro alto, falou: Deus, ressuscita, coloca, e orou, e entregou na mão dela. E aí quando chegou o marido com o carro, aí quando ela entrou dentro do carro, a criança respirou de novo, voltou. E foi a oração lá da irmã do Coque de oração. E tem muitas histórias de irmãos de oração que você fala: ué, eles tinham poder. Eu lembro de um pastor de Brasília, lembrei que ele falando para mim que a mulher dele subia no monte, ele pastor empresário, e aí ele estava dando ré no carro, atropelou o cachorro.
Meu Deus. do filho dele. E aí o filho começou a chorar, morreu, porque ele passou aqui em cima do pescoço. E aí falou: não, não, vamos levar. Não, não sei o que ele falou. E a mulher dele que subiu um monte, que orava, né? Que era pastora lá, falou assim: não, traz o óleo aí. Mas como assim? Não tem mais jeito. Não, traz o óleo. Orou, o cachorro voltou à vida. E ele até Eu ficou creio. impactado. Ele falou: opa, eu quero isso aí também. Esse poder que ele não subia tanto no monte, buscava. Mas tudo em resposta de oração. Há um Uhum. fluido sobrenatural quando a igreja ora. Amém, Então, que a Senhor. igreja possa ser despertada